Quero compartilhar com você umas impressões que eu tive hoje pela manhã, cedinho, como de costume. Eu acordo, vou ali para a cozinha da minha mãe e aí vou fazer as coisas ali do dia, enfim, tomar café. Aliás, acordar cedo realmente é legal, porque você fica ali naquele silêncio, aí você consegue refletir sobre várias coisas. Você também tem a oportunidade de planejar o seu dia. E é bem bom mesmo, viu? Você não acordar em cima da hora, correndo, tudo atropelado, é bom mesmo. Tem um autor que escreveu um livro aí chamado Milagre das 5 da manhã, eu não sei quem é o autor, mas enfim, ele diz que torna o seu dia muito mais produtivo, né? E é verdade, é bom mesmo, recomendo. Mas enfim, tive ali umas impressões com Deus. Hoje pela manhã eu quero compartilhar isso com você. Você sabe que as circunstâncias, elas produzem coisas que na maioria das vezes elas não são legais, né? Na verdade, tem um monte de vezes que é legal, mas tem um monte de vezes que não é, não é? E quando a gente foca só nas circunstâncias, quando a gente foca só naquilo que está acontecendo, isso tem poder de mexer com as nossas emoções, bastante. Se é algo bom, você fica super supimpa, super animado. Mas se não é algo ruim, você fica meio down, é meio estranho. E hoje pela manhã eu me peguei pensando em coisa que não é legal. Sabe quando você começa a pensar nisso, pensar naquilo? O decorrer do dia, da semana, tem acontecido umas conversas que não são tão legais, e você começa a pensar nessas coisas. Olha, tudo que você pensa gera em você um sentimento, né? Mexe ali com a sua alma. Isso tem o poder de te deixar para cima, como eu falei, ou te deixar para baixo. E qual que é o nosso erro? É nós ficarmos passivos em relação a isso, né? Como se nós não soubéssemos o que estivesse acontecendo. Então eu estava ali hoje pela manhã para ter esse despertar. Deus me deu esse despertar pela manhã. Ele me fez lembrar mais uma vez de uma pregação, aliás, de uma ilustração que um pastor uma vez fez. Ele disse o seguinte, que nós não podemos impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho na nossa cabeça. E isso é muito real, não é? Veja, isso falando acerca dos pensamentos. Os pensamentos, eles podem vir, mas fazer ninho é só se a gente deixar. Só se a gente deixar. Então veja, as coisas que acontecem cotidianamente, as que não são boas, elas são aparentemente ruins. Mas a Bíblia fala e ela nos deixa claro que o final das coisas é muito melhor do que o início delas. Então, ainda que as coisas aconteçam de uma forma que não são aparentemente boas, veja, não é o fim. Outra coisa que a gente tem a convicção, a Bíblia fala algo muito poderoso e loucura para o mundo. Diz o seguinte, que tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Alegria em passar por provações? Isso é loucura para o mundo. Mas veja, o continuar desse versículo diz o seguinte, que isso produz em nós perseverança. E veja, se perseverança não é uma das competências das pessoas que têm êxito, vê se perseverança não é uma das competências das pessoas que têm sucesso e que conseguem, que conquistam. E veja, Deus nos fez para isso, para conquistar, para conseguir, para termos êxito. Então, no meio das dificuldades, o Senhor produz em nós grandezas, Ele produz em nós músculos espirituais, músculos emocionais, que vai nos manter firme, resiliência no meio da dificuldade. Nós rapidamente voltaremos para o estado original, que é de quê? De filhos de Deus, empoderados por essa verdade, conscientes de que sim, passaremos por aflições, mas venceremos. Então veja, há uma forma de pensar, há uma decisão nossa
de pensarmos de uma forma ou pensarmos de outra. Então, as dificuldades virão. E veja, é muito interessante, porque nós, em nós mesmos, nós não temos a capacidade, de produzir tudo à nossa volta. Primeiro porque vamos falhar mesmo. Nós vamos falhar, porque nós não somos perfeitos mesmo, só houve um. Né? Então nós vamos errar, nós vamos decepcionar, não é? Aliás, a consciência disso faz a gente perdoar o outro, porque se o outro é parecido com a gente, ele também vai errar, ele também vai nos decepcionar. Enfim, a vida é assim. E nós mesmos não conseguimos assim, produzir grandes coisas. Até, inclusive, a Bíblia fala que nada que nós temos se do céu não nos for dado. Então é Deus mesmo que dá pra gente, é Deus mesmo que produz todas as circunstâncias, né? A Bíblia diz até que não devemos dizer no nosso coração que somos nós que conseguimos fazer as coisas, mas é o Senhor que dá pra gente, Ele que nos dá saúde para conquistar, Ele que cria as conexões, enfim, Ele que nos dá sabedoria. Então veja, a forma que a gente decide pensar, ela vai reger a forma como nós vamos sentir, como nós estaremos. Então, vamos lá. Você já deve ter visto algum vídeo meu, ou qualquer coisa, ter encontrado comigo, se você me conhece, e você me viu, na maioria das vezes, exultante, alegre, animado. E tá na cara que hoje não é o melhor dos meus dias. Exatamente porque teve pensamentos que eu permiti que eles frutificassem. E aí eu comecei a pensar em loucura, doideira. Olha só, você começa a pensar em coisa. Se alguém me falar isso, eu vou falar tal coisa. Se alguém me fizer isso, eu vou fazer tal coisa. E se acontecer assim, 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 assado, eu vou fazer assim, 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 assado. Tá na cara que isso não é bom. Tá na cara que isso não é de Deus. Tudo que atrapalha a gente dos nossos relacionamentos não pode ser de Deus. Se gera morte, não é de Deus. Se não gerou vida, não é de Deus. E está claro. A Bíblia fala de tudo que nós devemos guardar. Guarde o nosso coração. Nós devemos guardar. Porque dele provém as fontes de vida. Se o meu coração estiver pesado, e olha, bem assim, a gente começa a pensar em coisa ruim, a gente fica mal. Fica estranho. E quando a gente não sabe dessas verdades, sabe o que pode acontecer com a gente? Nós incorrermos no erro de ficar o dia inteiro assim, a semana inteira assim, meses a fio assim, e às vezes tem pessoas que vivem assim, porque elas acham primeiro que a responsabilidade é do outro de nos fazer feliz, quando nós entendemos o seguinte, que nós não podemos ser fruto das coisas de fora em nós, mas nós devemos ser sim fruto daquilo que Deus é em nós, e Ele acerta sempre, Ele é bom o tempo todo, e é por isso que nele nós temos a possibilidade de sim, estarmos animados todo dia, apesar das circunstâncias. Então eu decido, e você pode decidir também, pensar no que é bom. E algo interessante, o que é bom de se pensar não é necessariamente o que é bom, palavras positivas somente, ainda que sim, palavras positivas sejam boas. É melhor falar coisa positiva do que não falar, mas eu falo de algo ainda mais excelente, como o meu líder de célula fala, que é você falar do que a palavra de Deus fala a seu respeito. Você é amado. Você é amado. Ele é quem cuida de você, Ele te ama. Veja, o sol brilha todo dia para você, e se não está brilhando, está claro, porque ele está atrás das nuvens, esperando a hora de aparecer uma brecha para se mostrar para você. O ar que você respira, Deus é a prova da graça dele para você. Ele ama você e quer ver você bem, e a mim também. A Bíblia fala em Filipenses 4:8, ali ele diz isso. Enfim, irmãos, de tudo que você deve pensar, pense no que for bom, no que for de boa fé. Pense em coisa legal. Pense no que a palavra de Deus fala a seu respeito. Que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que nenhuma condenação há em quem está em Cristo Jesus. Que Ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados. E hoje você pode chegar ousadamente até o trono da graça. Que o Espírito de Deus testifica no seu espírito, dizendo que você é filho, e por isso você pode chamar Ele de paizinho e falar assim: Pai, eu não consigo sozinho, mas se o Senhor for comigo, eu sei que eu vou conseguir. Isso vai te animar, tá bom? Eu quero que você fique com isso guardado no seu coração. Fica com isso guardado no seu coração, porque eu estou guardando isso no meu.
Bora falar e pensar aquilo que é bom, que a palavra do Senhor Deus diz a nosso respeito. E isso vai produzir em nós um outro estado de espírito. Você vai estar animado, não só hoje, não só agora, mas pela vida, independente da circunstância. Tá bom? Fica com Deus. Grande abraço.